Olá, meu povo, 12:03. Sejam bem-vindos ao Cabeça de Homem Além do Óbvio. É um prazer conversar com vocês, estar com vocês aqui nesse domingo, no nosso horário normal, meio-dia. E o tema de hoje, gente, dia 15 agora, foi Dia do Homem. É uma data nova que está começando a se comemorar. Apesar de tantas coisas que a gente tem ouvido e visto que os meninos têm feito muita besteira em algumas áreas, eu acho que a gente tem que ter um dia para falar sobre o que é ser homem nos dias de hoje. Sobre esse desafio do homem se reinventar para poder tá num novo padrão, eu acho, construir um novo padrão mais saudável nesse novo século, de negociação com as mulheres, de uma convivência mais harmônica, mas a gente tem muito a aprender. Eu sou a mulher aqui, vou ouvir vocês. Porque aqui no meu programa, vocês sabem, são os meninos que falam, a voz é deles, eles que mandam ver. E eu tô com dois convidados aqui hoje, um que vem pela primeira vez, que é um prazer recebê-lo, José Araripe Júnior, artista plástico, que eu não sabia dessa sua feição, mas é a formação dele. É cronista, roteirista, diretor premiado de cinema e TV, tem vários filmes que ele já recebeu prêmios. Depois ele vai falar um pouquinho com a gente dessa área dele, mas dá um alô para todo mundo aí, Araripe. Boa tarde, é muito bom estar num programa independente. Eu sou um militante da produção independente. Estar aqui falando de um assunto tão complexo como esse, nos dias em que o homem está instigado, intimado a melhorar para melhorar o mundo. Acho que todos nós, viu? Tanto o homem quanto a mulher, nós precisamos nos melhorar para melhorar o mundo, sobretudo o mundo ao nosso redor. E o meu segundo convidado, que já veio aqui no programa algumas vezes, José Solon Queiroz, que é psicanalista, escritor, palestrante e presidente da Associação de Psicanálise da Bahia. Seja bem-vindo, Solon. Opa, obrigado e mais uma vez obrigado pelo convite de poder estar retornando ao programa. E assim, estamos aí para discutir o que é desse homem, que está sendo demandado a dar respostas. E assim, já para dar uma introdução, talvez não seja o momento de nós trocarmos de pele, mas talvez de vestuário, porque o homem, a questão que a gente vai tentar traduzir aqui nas discussões é a partir de que lugar esse homem pode estar investido para essa demanda crescente de que ele responda por um monte de coisas. Então essa coisa, está perdido ou não está perdido, eu prefiro entender que o homem precisa se encontrar nele, na pele em que ele se veste. Ai, como fazer para ele se encontrar? Essa que é a questão, Solon. Meninos, o nosso tema de hoje, eu quero saber de vocês. Se é mais fácil ou se é mais difícil ser homem nos dias de hoje? Se vocês sentiram que alguma coisa mudou ou não? O que é que mudou? Se ficou mais fácil, mais difícil, se é melhor, se é pior? Liguem pra gente. Nossos canais de comunicação são o telefone 71-3505-5000. É bem fácil. 71-3505-5000. O nosso zap é 719-8155-3258. 98155-3258. E vocês também podem mandar sua mensagem pelo metro1.com.br ou pela nossa página no Facebook. E eu quero mandar um beijo para todo mundo que está nos acompanhando ao vivo pelo Face, viu? Quem quiser nos ver, além de ouvir, é só entrar no nosso Facebook, que a gente está fazendo a transmissão ao vivo aqui pela Rádio Metrópole. Solon, é mais fácil ou é mais difícil ser homem nos dias de hoje? O que é que você percebe aí em consultório? Me diga. Sei eu queria partir de um princípio que tem me feito pensar muito. Nós podemos pensar o homem, talvez nos últimos 20 anos, de uma forma um pouco diferente do que víamos. Então, até mais ou menos, eu coloquei 20 anos aproximadamente, o homem estava sendo convocado a falar numa coletividade, os homens, homem plural. Tá. Mais recentemente, e aí a prova disso que temos um programa Cabeça de Homem, né? Para dar voz para que os meninos possam falar sobre suas questões emocionais. Então, esse homem agora está no singular. É aí onde ele está sendo questionado. Ou seja, ele saiu do ambiente do plural para o 1 a 1. E neste 1 a 1 ser homem, aí ele passa a questionar o que antes jamais foi pensado de um homem. Qual a relação dele com a afetividade, com a mulher que ele está pleiteando, que ele está se aproximando. Aí entram as questões sexuais. Aí já não é mais do plural simplesmente ter o poder pátrio, de ter o dinheiro, de ter o poder ali, ou seja, uma mulher submetida. A mudança, do ponto de vista do social, de um protagonismo da mulher, exige no plural dos homens uma reorganização. Só que isso também tem efeitos sobre o homem no seu particular. Eu acho que o que está em questão é o homem enquanto particularidade, enquanto singularidade. É aí aonde ele tem que sair do óbvio.
Pois é, mas ele ainda fica preocupado com o que os amigos vão dizer. Ontem a gente foi numa pizzaria, que é uma pizzaria lá perto de casa, que na verdade é delivery. Mas como tem um balquezinho que a gente sabe onde é, ele deixa um balcão na frente pra quem quiser ir pegar pizza. Aí eu cheguei e fiquei lá conversando com o Eduardo. Quero até mandar um abraço pro Eduardo, que eu acho que é o gerente de lá. E aí, o que é que acontece? A gente trocou ideias depois, os meninos todos, os motoboys foram chegando, né? Sim. Aí eu falei, vou bater papo com os meninos. E aí comecei, meninos, e aí, é mais fácil, é mais difícil? A maioria deles disse, pra gente hoje, eu acho mais fácil. Eu acho mais fácil porque a mulher, ela indo trabalhar, ela divide as contas com a gente. E isso era muito pesado, eles diziam, era muito difícil, que antigamente quando você não podia, como é que você fazia? E hoje as mulheres já estão dividindo responsabilidade. Um deles virou e me disse, mas acontece que esse negócio de a voz da casa, a última voz da casa tem que ser do homem. Aí eu dei risada. E eu fiquei conversando com 4 deles. Quando foi depois que o papo foi evoluindo, um deles virou e falou assim, poxa, Mayara, eu não te conhecia esse seu programa, não. Você é legal, você tá conversando várias coisas aqui. Eu quero te falar um negócio, mas não vou falar na frente dos meninos, não. Você pode vir aqui no cantinho comigo? Eu falei, bora. Aí a gente se afastou um pouco mais e foi conversar. E ele virou pra mim e falou assim, eu tenho uma questão. Só que terminou que os meninos ouviram. E aí ficaram abusando ele depois. Eu tenho uma questão que eu tenho dificuldade de chorar e de expressar meus sentimentos. E minha mulher acha que isso não é bom. Eu falei, mas você se incomoda com isso? Isso atrapalha a sua vida? Ele, atrapalha. Eu queria que mudasse. Você acha que eu preciso de uma terapia? Eu achei o máximo. Eu falava há pouco aqui com o meu xará, que uma das características que a gente vê na criação dos meninos é que o menino que chora quando é criança, ele é reprimido. Então, existe o lugar do choro que não é para as crianças. Chorar não é coisa de homem. E assim como outras características que uma criança pode vir a desenvolver de sensibilidade mais, digamos, delicada, independente de ele ser gay ou não, isso sempre traz uma repressão até das próprias mulheres, porque nós temos uma construção de seres humanos que reprimidos na infância geram neuroses, psicoses e que vão ao longo da vida aquilo. Então chorar, por que chorar é um direito de qualquer ser humano? Porque é um sentimento bem primal, é o primeiro sentimento. Se isso é reprimido, você vai criar um ser angustiado, um ser tenso, no mínimo. E que vai carregar, na verdade, esse exemplo e essa crença, esse padrão pro resto da vida. E não vai saber lidar com as suas questões. A gente tá com o Djalma Paiva na linha. Olá, Djalma. Olá, mãe. Menino, saudade. Como é que tá você? Eu tô ótimo. Eu vi que você sempre acompanha aqui a gente pelo Face, pelas redes sociais. Eu já ia ler sua mensagem, mas agora que você tá no ar, manda ver. Mas tranquilo. Mãe, esse que vocês estão discutindo é ótimo, porque eu falei no perfil aí, no Face, eu falei sobre a relação, os contatos com as mulheres, mas não só tá complicado no geral, assim, quer dizer, complicado não. É assim, quando a gente se expressa, eu mesmo no grupo dos amigos eu falo, não, se eu tô triste, eu choro mesmo, se eu gosto de alguém, e aí se eu tô afim, não foi correspondido, se terminou a relação que eu gostava da pessoa, eu choro mesmo, e essas coisas, se abrir mesmo, falar, isso ainda é um pouco recriminado, e ainda por cima é o seguinte, tem mulheres também que não enxergam isso ainda de forma não tão, assim, de forma muito, eu posso dizer, positiva, assim, muito saudável, por exemplo. Às vezes tem mulher que vê o cara muito sensível, você acha que o cara não é capaz de levar uma vida dinâmica com ela, próspera, aquela coisa intensa mesmo, verdadeira, porque não, ele acha que é frágil, acha que não vai conseguir, ou seja, confunde muito essa coisa da pessoa assumir meus sentimentos. Eu mesmo tenho uma campanha no Face agora em relação contra o machismo, do cara assumir mesmo que chora, que brocha, que sofre, não sei o quê. Mas tá mudando, tem muita gente ainda que vê isso de forma assim, natural, tranquila, mas eu ainda é uma minoria, tanto por parte de homens e mulheres, eu noto isso muito no grupo de amigos, porque eu me abro mesmo, eu largo doce, eu digo que eu sinto, que eu choro, que já brochei, que isso é natural, aí a gente vai. Aí quando eu levanto o dedo e assumo alguma coisa, já vem um e já traz outra coisa, aí já vem outro, mas no geral a galera ainda se trava, ainda assim, não, que nada, eu tomo uma gemada, eu nunca falhei, eu faço isso, eu faço aquilo, mentira. Todo mundo tem isso. E outra, não só a questão em relação ao sexo, é tudo, né? No dia a dia, se sentir fragilizado, fracassado, triste. E isso ainda no meio, ainda entre homens e mulheres, tem alguns nichos que a galera aceita bem, mas no geral, ainda dá um pouco de resistência, esse tipo de quebrar meio machismo, essas coisas.
Pô, adorei sua fala, Djalma. Que bom que, assim, não só que você se permite externalizar as suas questões, como também você ligar para poder participar com uma fala dessa, que eu acho que é importante para vários homens estarem ouvindo um exemplo positivo desse. Porque, como a Araripe colocou aqui há pouco, faz parte da vida chorar, é uma demanda do indivíduo, independente de gênero. E assim, eu penso que a grande força do homem não é simplesmente fazer semblante, ou seja, parecer que é. Ele precisa, inclusive, assumir que a sua maior força, inclusive, está em poder acatar, aceitar e compreender as suas fragilidades. E o grande drama, talvez, dos relacionamentos hoje, é que os homens estão caindo no engodo, e é sério isso, do ideal que as mulheres esperam dele. Então, ele sai do seu lugar para corresponder a um homem que não existe. Porque o homem do ideal não existe. E nem a mulher do Nem ideal. pouco, ao contrário. Ou seja, claro, pelo protagonismo alcançado pela mulher no social, novas demandas surgiram. Na medida em que o homem tem que corresponder a essas demandas, ele não vai alcançar, porque ele tem que ser homem, sendo na sua pele, encontrando formas. Acho que temos maturidade suficiente para poder encontrar formas de poder lidar com essas novas demandas, mas sem abrir mão do lugar que ele é de homem. E aí não entra a questão de discutir, por exemplo, machismo, porque é machismo. Sim, mas tem algo desse homem que não é só. Nós não somos só isso, somos muito mais coisas. Por que não se apropriar desse homem que nós somos e estar investido desse lugar sem ter que corresponder a essas idealizações? Pois Essa para mim é uma questão. Djalma Paiva trouxe uma questão importante, né? Que é tanto a mulher não aceitar como a sociedade não aceitar. Sim. Essa demonstração de fragilidade do homem. Que ele não falou bem fragilidade, mas você trouxe essa palavra, eu acho que a palavra é bem essa, né? O homem, ele sempre foi pressionado para ele ser o super-homem. Ele não pode externalizar as emoções, porque externalizar as emoções é tido como um sinal de fraqueza, de vulnerabilidade, como se isso fosse mudar alguma coisa, a força que a pessoa tem dentro de si. Eu mostrar ou não mostrar meus sentimentos. Eu concordo que se a gente pode viver pleno, externalizando o que a gente é, o que a gente sente, naturalmente você vai ter mais equilíbrio e vai ser mais saudável. Tá? Mas realmente existe uma questão nesse sentido. Eu quero até Araripe, com a experiência dele de vida, de artista, de cineasta, ele lida com muita gente, ele já vivenciou muitas coisas. Eu estava um tempo atrás, a gente já teve 2 temas aqui que eu achei interessantes. Um, como o homem lida com as emoções, e o outro, como o homem lida com a afetividade. E aí eu entrevistei um conhecido, a gente foi almoçar, e eu falei, vem cá, como é que você lida quando um amigo seu, você tem algum amigo que chega, que te abraça e te beija? Ele, eu tenho um. Eu falei, como é que você sente? Ele, eu me sinto agoniado. Eu falei assim, por quê? Ele chega, ele abraça, ele beija. Aí eu falei assim, mas ele faz isso só com você? Não, ele faz com todo mundo. Eu falei, bom, e você acha que ele é gay? Ele não é gay. Aí eu falei assim, mas por que se incomoda? Ele, porque não é normal. Eu falo, mas você sente que ele tem algum interesse por você, ou que ele te abraça e te beija, que é afetividade e amizade, ou que são segundas intenções e isso te desconcerta? Ele, não são segundas intenções, não é dele, ele é assim com todo mundo. Aí eu falei, então está na hora de você, como homem, parar de ligar para o que as pessoas estão pensando. E já que ele é seu amigo de muito tempo e é assim com todo mundo, você não precisa se preocupar, digamos assim, com aquela preocupação do homem, de um outro homem dar em cima dele. Mas é a questão de, se um homem abraça um homem na rua, beija, e aquele beijo demora 3, 4, 5, 6, 7, 8 segundos, as pessoas começam a ficar tensas. O que é que está acontecendo? Então existe realmente uma cobrança, não só por parte dos homens com os homens, mas da mulher também pelos homens. Está começando realmente a haver uma mudança, mas essa mudança o homem tem que estar dentro de alguns padrões ainda, porque senão o que acontece é o que o Djalma disse, ao meu ver. As pessoas começam a rotular. Na sua experiência, Araripe, o que é que você acha? Os latinos, eles se expressam muito com o corpo. E em outros lugares onde a cultura é mais fria, isso é muito mais acentuado. Quer dizer, um homem abraçar o outro ou beijar o outro é uma coisa que, independente de homofobia ou não, a gente tem diferenças de culturas que fazem com que o afeto seja interpretado de forma diferente. No caso da arte, por exemplo, que você quando vira artista, para muitas pessoas artista é viado. Então, ainda tem isso. Certo? Então a pressão começa desde criança, certo? Ou você é taxado de vagabundo, ou seja, você é taxado de gay. Então, quando você começa a conviver no ambiente da arte, você naturalmente convive com pessoas de todas as opções sexuais. E aí você passa, mesmo sendo hétero, você passa a ter uma relação de afeto com outros gays
digamos assim, e que isso ganha ou interpretações duplas, porque o que é o afeto que eu possa ter com um amigo hétero, quando eu tenho com um amigo gay, aquilo ali ganha interpretações diferentes, outras. uma outra conotação, né, Araripe? Nós temos aí, eu acho que uma coisa que o ser humano, ele, sendo homem ou mulher, ele precisa, assim, na minha opinião, adentrar mais esse campo, que é o campo da ancestralidade mesmo, quer dizer, da questão animal. Quer dizer, nós nos pousamos de superiores, mas nós somos seres animais, nós temos o instinto e a razão e vivemos nesse limite aí. As emoções são inatas, né? Elas então, existem. por exemplo, não trabalhar essa questão do homem e a natureza para compreender que é possível o Prêmio Nobel da Paz matar a mulher com facadas. Por quê? Porque aquele homem racional pode, num momento de raiva, cometer uma loucura. Então existe aí a repressão, se dá também nesse plano. Quer dizer, a partir do momento em que a gente, desde a infância, a gente é sufocado pela religião, no sentido de que o que nós temos de respostas não busca-se aqui no plano da Terra, da natureza, do sistema solar, mas que se busca num plano do sobrenatural, daquele que pode proporcionar o milagre para nos salvar. Aí eu acho que começa realmente uma amálgama, uma mistura de informação ou falta de informação que deixa o homem perdido, tanto o homem como a mulher. Ou seja, ou a gente parte em busca para construir um novo homem a partir da infância, ou a gente tem que assumir que somos todos machistas, que somos todos homofóbicos, que somos todos intolerantes, e o que nós estamos vivendo agora é o confronto disso. Quer dizer, eu sou culturalmente machista, eu sou culturalmente homofóbico, a sociedade me pressiona para me comportar melhor, e eu aí trabalho isso em mim para ser menos assim, mas somos todos, certo? Por que somos todos? Porque o mundo nos fez assim. E a natureza nos faz assim também, porque a seleção da espécie se dá e se deu até então com o predomínio do macho na maioria das espécies, ou seja, o macho que mata o outro, o macho que toma o poder, certo? E por aí vai. Eu não sou psicanalista, mas certo, acho que o negócio é muito mais complexo. Agora, ficar na representação dizendo que o outro que é intolerante, o outro que é machista, o outro que é homofóbico, não. Ou a gente parte do princípio de que somos todos e que precisamos melhorar todos. A mudança do mundo começa em mim, né? Mas antes de passar para você, Solon, tô com o Anônimo na linha 2. Boa tarde. Alô, boa tarde. Tudo bem? Pô, melhorou agora. Essa voz eu conheço, só a voz. Vai. Manda. Fico muito feliz para mandar um abraço para todos vocês aí. Foi um bom domingo. Me diga uma coisa, o que é que você acha? Ser homem nos dias de hoje é mais fácil, é mais difícil, é tudo igual, é diferente? É diferente, né? Cada qual segue o que quer, mas eu digo para você que eu sou homem mesmo. Quem quiser ser homem... O que é ser homem mesmo? Oi? O que é ser homem mesmo? É um cara assim, bem cuidado, bem responsável, tem uma boa consciência, entendeu? Uma boa responsabilidade. Entendeu? Mas nem todos têm. Às vezes a pessoa diz que é homem de boca, mas a mente, meu pai do céu. Obrigada. Diga. Eu quero só fazer um questionamento. Minha pequena deve estar ouvindo aí, né? Tu dedica que eu liguei para ela na estante, avisei que daqui a pouco o programa ia conversar. Agora, no Dia das Mulheres, ela cobrou muito de mim, né? Você tem que me levar para algum lugar. Eu peguei, passei uma tarde com ela, né? Ela vieram para passear um pouco. Aí quando foi na sexta-feira, eu liguei para ela, neguinha,
você tá... eu quero te agradecer por uma coisa. Ela perguntou por que foi. Aí, por que você não me levou pra sair hoje? Ela, porque esse aniversário é o quê? Eu falei, é o dia dos números. Ela, me desculpa. Eu falei, tá vendo que você desiste demais da gente? É porque a data é nova, a data não pegou ainda, mas dia 15 de julho, vou fazer aqui a propaganda. Mande a sua neguinha acompanhar a gente pelas redes sociais, que tá lá, Dia do Homem. Mas ela já devia ter visto algum comentário, ela que gosta de ficar nas redes sociais aí, com WhatsApp, será que alguém não informou pra ela? Pois e outra coisa... Pois é, mas obrigada aí, ó. 15 de julho, gente, Dia do Homem, por uma masculinidade saudável. A gente tá agora com uma anônima na linha. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom. Diga. Eu só quero dar um depoimento assim, que os homens, quando vão ficando velhos, idosos, Sim. eles deixam de gostar das mulheres também idosas. E passam a gostar de moças e até jovenzinhas. E nós que ficamos carentes, o que é que faremos? Vou deixar, muito obrigada pela sua participação. Vou passar a palavra para José Solon Queiroz. Vai lá, Solon. Aproveitando-me do que a Anônima colocou, nos deixando carentes, eu acho que aí tem uma questão. Porque talvez esse assunto é algo que precisa discutir bastante. Porque boa parte dos homens compreendem que o seu lugar é o lugar de salvar a mulher. E na nova dinâmica que nós estamos construindo socialmente e que vai alcançar a mulher no particular, a mulher não está mais em busca de um homem que lhe salve. Porque o seu protagonismo, inclusive no aspecto sociocultural, então a mulher hoje trabalha, hoje ela tem o dinheiro dela, etc. Não se trata mais de salvar uma mulher. Então, se a gente for olhar nas gerações anteriores, qual era a saída para a mulher? Casar, ser mãe. Hoje muitas mulheres optam, inclusive, por nem ser mãe. Por quê? Porque ela tem a independência financeira dela. Isso não implica que as suas carências estejam resolvidas. Aí entra o homem, nesse discurso que eu trazia há pouco, de um ideal de homem que possa ser feminino, mas ao mesmo tempo que se mantenha com um grau da sua virilidade. E aí é onde ele esquece do seu lugar de homem para atender tão somente a tudo aquilo que está no capítulo das idealizações. E não tem como dar conta, porque não há homem ideal, não há mulher ideal, não há nada. E detalhe, não são os outros que têm que dar conta das nossas carências, somos nós, né? Enquanto a gente não puder se amar, como vamos poder amar o outro? E se esse amar é de uma troca, é de um contrato estabelecido com ideais, vai ter um momento que esse ideal vai desaparecer. Então não se trata de ser mais velha e trocar por uma mais novinha. A questão que está aí é, se no relacionamento em que está ali acontecendo, se a resposta dada pelo casal concerne aos objetivos que cada um tem na vida. Se a troca é boa para os dois, porque se assim, não for... não tem assim, acontece realmente do ponto de vista, digamos assim, do vigor sexual, da questão da atração física, etc. Com o passar do tempo, que às vezes se fala que as mulheres vão perder um pouco mais o apetite sexual, mas não sei se isso só significa, ou às vezes muitas mulheres têm dificuldade de lidar com sua sexualidade, sensualidade e corpo, e o homem continua viril até a morte, digamos assim. Enquanto a mulher, ela perde um pouco isso, mais do que o homem do ponto de vista químico do corpo, tá? E aí o que acontece? Que muitos homens partem para procurar mulheres mais novas. Só que tem casais que continuam juntos durante muito tempo. Então a questão é, como estava a relação de vocês? Estava boa, não estava boa? Se não está bom para um, não vai estar bom para dois. Alguém vai pular fora. E os sinais, as rachaduras começam a aparecer muito antes. Ou seja, não é só o fato de já chegar ao final e cada um está optando por um relacionamento em paralelo. Houveram marcas que foram determinando que algo não estava acontecendo. O que às vezes falta é a maturidade do casal para poder ver que tem algo que não está funcionando e conversar. As pessoas têm medo de conversar porque vai dizer assim, se eu tocar no assunto, vai acontecer o que eu não quero. Não conversa e acontece o que não quer. Sim. Não é fácil. A sugestão aqui as mulheres mais velhas também tinham que arranjar homens mais novos. Façam mesmo, menina. A sugestão aqui de uma ouvinte nossa, que está aqui no estúdio acompanhando tudo. Vamos lá. Tem tantas questões hoje, assim, essa mudança homem moderno, o que é que a gente está vendo hoje e que eu percebo meio que as mulheres um pouco ressabiadas com relação a essa onda de violência que está sendo noticiada nas redes sociais e também na mídia como um todo. Nós estávamos até batendo um papo um pouco antes do programa começar, dizendo,
hoje apenas essas notícias estão tendo mais holofote, sempre aconteceram nesse número, ou as coisas realmente pioraram? E assim, eu não tenho números de pesquisa para poder dizer isso a vocês. Acho que realmente a mídia deu um holofote, mas não sei se aumentou ou não o número de violência. Mas o fato é, nós estamos tomando consciência mais disso. E a questão que vem é, que aí eu quero ouvir você como um homem, Araripe. Por que o homem, você acha que ele parte para a violência para resolver as coisas? Por que não consegue resolver no diálogo? A mulher não é minha, não é mais de mais ninguém, não faz o que eu quero, pá, sei lá, e com os homens, com tudo. E as mulheres falam em homem, eu com o programa em cabeça de homem, às vezes falo em homem, vem você carregando a bandeira dos homens, já não basta o que eles fazem, ou seja, o pessoal já fica armado dos dois lados. Olha, eu acho que os holofotes estão aí como nunca estiveram nesse momento de capilaridade absoluta da chamada aldeia global, ou seja, nós temos cada ser humano com seu próprio canal de televisão, seja no WhatsApp, seja no Instagram, no Facebook, ou seja, nessas ferramentas todas. Então nós temos hoje a capacidade de ver milhares de câmeras ligadas e de sermos receptores e emissores. Então eu acho que é tudo uma nova percepção do mundo. Eu acho que o mundo nunca esteve tão bom, certo? O mundo nunca teve com tanto número de mortos e de violência menor. Isso basta ver a Segunda Guerra Mundial, que matou milhões de pessoas. Então o homem está num processo evolutivo. Porém, o que nós assistimos no dia a dia, nessa densidade de informação, é de que o mundo está pior, certo? Isso aí eu sei que é controverso, porém o Brasil é uma exceção no número da violência urbana. Quer dizer, um país onde 60 mil pessoas né? morrem por ano de morte matada, digamos assim. Aí a gente tem questões que são mais complexas, porque a impunidade no Brasil, ela é extrema. A Sim. Impunidade em todos os setores. Então, se você tem impunidade, inclusive vindo do sistema político, irradiando de cima para baixo, se você tem os sistemas corruptos, onde a pessoa bate na mulher e nada acontece, onde você bate no filho e nada acontece, né? Onde o pai diz para o menino: se você apanhar na rua, apanha em casa. É dose, né? Não? O Brasil tem um índice de abandono de pai nas famílias absurdo. Isso talvez seja o problema maior da constituição das pessoas no Brasil, das pessoas masculinas principalmente. Porque se o homem abandona a maioria dos lares, você cria famílias sem a referência do pai. Então, nós, Brasil, somos uma ilha de violência num mundo em que, de certa forma, os países subdesenvolvidos têm os mesmos problemas, certo? Mas onde você tem a lei punindo desde sempre, esses índices são menores. Então, não é barbárie, porque aí o doutor aqui pode falar melhor do que eu, certo? Na construção do que é sociedade, tabu, quer dizer, essas coisas todas foram superadas. A punição, ela é importante, mas sem a gente ter uma mudança do nosso padrão comportamental e educativo, não existe uma educação emocional para as pessoas lidarem com as questões da vida, uma educação para lidar com as emoções, não educação emocional, porque a emoção, você aprende, você pode educar como você externaliza ela, né? Porque a emoção, ela é inata. Vou ouvir Ricardo Porto, que está na linha. A gente vai para o intervalo e você responde na volta. Olá, Ricardo, boa tarde. Diga, mãe, tudo bem? Tudo jóia. É melhor agora com os meus participantes, a galera que interage lá nas redes sociais durante toda a semana, ligando, melhor ainda. Ótimo. Manda. Aí eu fico parando e fico só imaginando. O homem tinha que suprir a casa, mantê-la, a mulher em casa fazendo os afazeres domésticos. Se tivesse alguma coisa, a mulher ligava pro marido, porque ele que sabia qual era a responsabilidade, onde tinha o médico, onde tinha as coisas. Se tinha um problema com o filho, chegava em casa, a esposa jogava em cima do cara, que já estava cansado do trabalho. Ainda à noite, ele tinha que ter uma relação saudável com ela.
Aí toda essa pressão na cabeça do cidadão. Aí hoje, como o nosso entrevistado falou anteriormente, tem muitos pais abandonando a família. Porque hoje está mais fácil para o homem, porque está tudo sendo dividido. E alguns que tentam manter essa coisa antiga, ser o homem, o mantenedor, tudo em cima dele, quando chega a pressão, chega nos 28 anos, aí, porra, peraí, isso aqui não é para mim não, deixa eu ir embora. Eu tenho experiência de ter da família que, aos 28 anos, com 2 filhos, ele olhou para trás e fez, não é isso que eu quero não. Vá trabalhar. Como é que eu vou trabalhar, que eu já estou com 2 filhos? Então fique aí que eu vou embora. Então, essa responsabilidade que foi jogada sobre o homem, antigamente, hoje, deixou de existir. Obrigada pela sua participação. O Solon vai comentar na volta. Cauã Reis está mandando aqui um abraço pro meu querido amigo Solon. Na volta dos intervalos, Ricardo, a gente comenta. Fiquem com a gente 2 minutinhos. Ser homem na atualidade. Mais fácil, mais difícil? Quais são os desafios? Quero ouvir vocês, meninos. Liguem pra gente, 3505-5000, DDD 71 3505-5000. Se preferir, você pode mandar um zap pra gente no 981553258, 981553258, ou mandar sua mensagem pelo Facebook do Cabeça de Homem 1, ou também pelo portal da Metrópole, metro1.com.br. Canal de comunicação é o que não falta pra gente. E os meus convidados, José Salom Queiroz e José Araripe Júnior. Salom, Ricardo Porto falou antes do intervalo das questões do homem, que hoje está mais fácil, mas a gente vinha conversando aqui. Quais são as principais queixas dos homens no terapeuta hoje em dia? Quero saber. Nós conversávamos há pouco aqui, e o que tem me surpreendido muito é o fato de que alguns homens, né, na clínica, no particular, eles apresentam, por exemplo, de que a coisa não é que esteja, se está fácil, mais fácil do ponto de vista da administração do convívio, no que diz respeito a dividir conta, de conversar sobre os filhos, de eventualmente dividir tarefas domésticas. Essa parte eu penso que está mais fácil até. O homem tem se mostrado mais interessado em participar disso. Só que ao participar disso, há uma exigência, uma demanda, né, de que as mulheres querem um homem que possa estar investido de práticas comumente atribuídas ao feminino, mas que ele não perca a pegada. Olha, eu fico dizendo, homem tem que ter pegada. Tem que ter pegada. Essa tal da pegada é que pega. Será que os homens têm consciência se eles têm pegada ou não? Tem, Araripe? Eu acho que isso é tudo uma questão de ponto de vista do que é pegada. Dependendo se pega, pegada, né? Porque... pegar com firmeza a mulher, ela se sentir Mas ao mesmo tempo, isso é o limite. Dizer, o homem tem que ter pegada, e aí a pegada é aquele ponto entre o homem violento e não violento. Pois é, então, o caminho do meio. O selvagem, que a gente estava falando há pouco, né? Ou seja, o diálogo, me parece, que é o caminho, inclusive, para uma relação saudável na cama também. Sim. Porque pegada só por pegada, eu acho que é muito mais a conversa do que cada um quer, do que cada um gosta. Mas tem uma parte da pegada que é sem palavra. E eu escuto isso na clínica, inclusive, das mulheres. Tem um certo momento que a mulher diz assim: tem horas na cama que eu não quero ouvir "eu te amo". Eu quero ver o viril. Então tem algo da prática cotidiana, da intimidade, que reflui a partir dessas experiências. Essa coisa, por exemplo, da DR, do diálogo. O diálogo dá conta de algumas coisas, mas não dá conta de tudo. Não dá conta de tudo. O discurso masculino é um discurso silencioso. O discurso do feminino é um discurso que grita. E se o homem não for capaz de suportar esse discurso que grita e puder, inclusive, assumir o seu discurso do silêncio, porque tem coisas que o homem não tem como dar resposta. Aliás, nem Freud deu conta o que é uma mulher. Também. Nem Freud deu conta. Lacan não deu conta. Sou eu que vou dar conta como homem? Não, nem a gente se dá conta. A gente já fala, o problema da mulher é o subtexto. Pois é, o subtexto. Ave Maria. Então, essa mulher que a psicanálise coloca como investida do lugar não todo, não alcança o masculino. Então, suportar a mulher é suportar que ela tem um lugar que é inalcançável. Então, esse lugar inalcançável pro homem, viu, gente? Não é pedestal, não é santa, não é nada. É mulher, é fêmea. Sim, essa mulher tem certas demandas que ele vai precisar suportar. E longe dele imaginar
que ele vai conseguir acalentar todas essas demandas femininas? Porque são particulares. Você não pode estar investido em querer assumir um lugar ideal de responder a tudo que o outro está ali demandar. Isso é impossível. E você falou, eu quero só tocar num ponto agora que eu acho até importante. Tanto as mulheres, às vezes, querem que os homens adivinhem os pensamentos delas, o que não vai adivinhar. Como os homens, às vezes, uma vez eu já conversando com algumas pessoas, mas isso ela tinha que saber. Gente, ninguém lê mente, viu? Se a gente lesse mente, estava todo mundo rico. Essa semana, tem que falar. Essa semana eu escutava um paciente trazendo algo surreal. Dica. Ele trazia que de manhã cedo a esposa chegou para ele e disse: chega de tanta mensagem, chega de tanta ligação, me deixa em paz. Ora, o que está por trás dessa queixa dessa mulher? Porque aí entra a questão do ideal, ou seja, ele imaginar que mensagens de amor vão calar, vão fazer silêncio ao grito da mulher? Jamais. Por que ele tem que estar investido e passar 1000 mensagens durante o dia para essa mulher? Por que ele não pode suportar o seu silêncio? Porque uma coisa é você surpreender o outro, e as mulheres gostam muito de serem surpreendidas, e você passar 1000 mensagens no dia, mas você pode passar uma no dia. Pois é, o excesso sufoca. Deixa eu ouvir Francisco Valadares na linha. Olá, Francisco. Opa, tudo bem? Tudo jóia, e você? Ótimo. Manda ver. Na realidade, eu gostaria de te parabenizar, porque eu ouço o teu programa todos os domingos, obviamente quando eu tenho tempo, né? Quando eu estou em casa ou fazendo qualquer coisa, sempre ligo o teu programa, eu acho interessantíssimo. Agora, eu não diria preocupante, mas eu acho que o homem, e tanto o homem como a mulher, ainda na atual conjuntura, discute essa coisa do relacionamento, que eu acho que deveria haver uma distinção. Por exemplo, em relação à violência, que é uma característica do homem. O homem não é o ser humano, não é o homem macho, não. Do ser humano. A violência é uma coisa antiguíssima, desde o início do mundo, que o homem é violento, a mulher é violenta, e ainda se observa e se depara com isso constantemente. Agora, uma coisa também é a dependência, tá certo? Ou seja, a autonomia que muitas mulheres não têm e depende do cara, entendeu? A outra coisa é a independência, aquela mulher que, eu, por exemplo, sou casado há 32 anos. Minha mulher, quando eu conheci minha mulher, ela já trabalhava. Eu nunca me opus a isso, muito pelo contrário, eu acho que a mulher tem que trabalhar e tem que ser independente. Agora, tem que existir um relacionamento muito bem, eu diria assim, inteligente, né? Eu falo até de gestão inteligente, porque eu sou da área de administração, né? E quando eu falo em gestão inteligente, eu digo isso, eu tenho que tentar viver e tentar botar sempre uma pimentinha no casamento, porque não é fácil você conviver, principalmente como eu que tenho 32 anos, mas eu tenho que sempre estar botando uma pimentinha para estimular, e a outra parte também tem que fazer isso. Isso é a minha opinião. Eu vi uma ouvinte tua nesse instante falando que a pessoa idosa, eu, por exemplo, tenho 59 anos, fazer 60 ano que vem, e eu não penso essa coisa de se eu deixasse de separasse hoje, que eu iria correr atrás de uma menininha, tá certo? Porque hoje você vê que não só os homens fazem isso, realmente você vê toda hora na televisão, mas também as mulheres fazem. Então eu acho que hoje em dia, eu acho que existe um equilíbrio muito, muito forte nesse sentido. Tá bom, minha querida? Um abraço. Muito obrigada pela sua participação e obrigada por nos acompanhar. Querem comentar, meninos? Eu gostei daquela colocação lá anterior do Ricardo, porque ele tentou rebater a questão do abandono do homem, do pai no lar, numa questão muito simplória eu estou de saco cheio da função de marido e eu vou embora. Eu acho que a coisa é mais complexa do que isso. Se você tem aí no Brasil, por exemplo, um incentivo absurdo ao lazer etílico, então você tem uma parte da população que vive alcoolizada, por exemplo, no mínimo. Então existem outros fatores que levam à violência, que não é só o cotidiano, a rotina, o saco cheio do homem com a mulher. Não, eu acho que nós estamos numa sociedade que tem suas doenças e que elas não são só ligadas à questão de gênero.
né? Não é, quer dizer, só que como a sociedade estabelece que o padrão é o casamento homem-mulher, nós vivemos hoje vamos dizer assim, uma explosão de gêneros, os pangêneros. A gente está vendo relações de todos os tipos surgindo e se consolidando, e que talvez daqui a algum tempo a sociedade já não pressione tanto para que o modelo seja o casamento homem-mulher. Ah, sim. Então, a partir do momento em que o modelo não seja homem e mulher apenas considerado o padrão e o normal, aí você vai também, essa antagonia, protagonismo e antagonia estabelecido por esses papéis sociais. O homem é o provedor, aí a mulher que fica independente passa a confrontar o homem. Ou seja, essa simbiose, que é um problema sério, porque um se transformar no outro não é possível, cada um é um, certo? Então, quando a paixão leva ao casamento, certo? Depois a paixão vai entrar numa maresia, e aquilo ali vai necessitar de outras formas para acontecer bem. Então, aí é como o nosso amigo falou aqui, a gestão inteligente. E a gestão inteligente passa por direitos e deveres, responsabilidades, diálogo, como você papéis, certo? O papel de cada um, certo? Né? Então não é simples assim. Não é simples. Mesmo que você vivesse a 3 ou vivesse numa comunidade, as contradições vão aparecer. Quer dizer, o homem solitário, ele também está cheio de problemas. Se você botar um homem no deserto, ele vai fazer uma guerra com ele mesmo. Uau! A ouvinte estava aqui, vocês não entenderam o meu ponto de vista. Eu tenho 69 anos e é muito difícil namorar com homens da minha idade, pois não gosto de homem jovem. A concorrência não é legal. Ela fala que os homens mais velhos procuram, digamos assim, nos lugares, as mulheres mais novas. Além disso, peraí, rapidinho que a gente tá cheio de gente. Leônidas Amorim. Ser homem na atualidade é ter a sabedoria de estar sempre evoluindo. Tenho 45 anos de casado e parece que o tempo não passou para o meu casamento. Continuo fazendo tudo como antes, só que hoje com mais qualidade. Isso em relação a tudo dentro do relacionamento. O que ainda falta é muito diálogo. Obrigada. Adenilson. Beijos, Adenilson. Eu tô aqui aprendendo com vocês, mas assunto complexo, risos. Só que a gente tá com MM na linha? Olá, Maurício Magalhães, boa tarde. Opa, boa tarde. Eu tô dentro da estação, Trianon mais, para não cair a ligação. São Paulo hoje tá uma delícia, tá 17 graus com sol, tá o clima perfeito. Enfim, vambora, mais um domingo ensolarado. Quem tá na bancada hoje? Zé Araripe Júnior e Solon Queiroz. Salve, companheiros de bancada. Meu inveja de vocês, eu tenho 2 minutos, vocês têm 1 hora inteira com Maiara. Manda ver, MM. Vamos lá, é o seguinte, o homem da atualidade hoje é um papel super interessante se a gente imaginar de que nós estamos com 4 gerações convivendo no mesmo mercado de trabalho, com um conjunto de assuntos que estão pautando a sociedade, inclusão, diversidade, homoafetividade, todas as inclusões na busca de uma sociedade mais justa. Eu acho que o homem carrega no seu DNA talvez milênios de um pseudo-predomínio masculino em relação à mulher. Eu acho que o homem agora é que talvez seja a última fronteira da nova inclusão. Incluímos um debate sobre a afetividade, sobre a mulher, sobre religiões, e agora o excluído é o homem que não se ligou de que o mundo mudou. Acho que a gente vive agora num mundo cheio de oportunidades, desde que a gente tenha a visão de como o homem do século XXI é um homem completamente diferente do que a gente carregou no homem do século XX. Eu já vejo sinais interessantíssimos dos jovens que já olham as suas relações amorosas. A discussão dos gêneros é uma questão muito importante, a discussão da homoafetividade. Você não deixa de ser homem por ser gay, você não deixa de ser homem por ser transgênero, você não deixa de ser homem. Aliás, muitas vezes você deixa de ser homem em função da falta de valores, homem decente. Eu acho muito interessante essas barreiras que vêm sendo cumpridas e colocando o seu antigo homem no seu devido lugar. Então, muito legal esse programa. Bom domingo para todos, Maia. Obrigada, fica com Deus, valeu a participação. Vai lá, Solon, sua vez. Olha, eu penso que
nessa dinâmica atual que está se botando tanto, né? Então está se questionando o tempo inteiro o homem, se o homem na atualidade ele suporta todas essas questões que estão se passando aí. Eu acho que antes de mais nada ele tem que estar consciente do seu papel, sem abandonar em hipótese alguma aquilo que ele conquistou e não pensar que tudo que foi construído até aqui não serve para nada, muito pelo contrário, é esse o seu ponto de partida. E penso que administrar ou fazer a gestão, como o ouvinte recentemente colocou, não é simplesmente de uma gestão, porque nós estamos num processo de congestão e para isso a gente precisa digerir, é uma digestão de tudo isso que está chegando. Digerir primeiro para poder construir novas bases, né, Araripe? Essas novas bases, eu penso que elas têm que partir primeiro daquilo que a gente já conquistou. Não é jogar por terra, tudo que foi feito até aqui está errado. Eu acho que o homem precisa ter coragem de assumir o homem que ele seja para se relacionar de forma com sendo gay, com o transgênero, seja lá qual for a forma, o arranjo que ele vai se dedicar. Mas ele tem que partir do princípio, não é de apagar o que ele construiu até aqui, é a partir do que ele está investido, ele poder, a partir das demandas, encontrar um espaço para ele dentro daí. Mas não simplesmente fazer disso o terra a terra, de que acabou tudo, que o homem não sabe o que fazer. Não se trata de saber um fazer, mas de construir juntos, na dinâmica que ele se tiver envolvido, seja com a mulher, seja com outro homem, as razões que sustentam o seu projeto de vida. Porque se não tiver projeto de vida, ele vai atender ao outro. E aí ele vai simplesmente apagar-se. Ou seja, não se trata de dar respostas, porque o homem está sendo demandado a responder o tempo inteiro. O que é isso? O que é isso? Muita o que é pressão, isso? É além né? do óbvio, é muita pressão. Então, se você tiver investido e está respondendo ao outro, você não estará respondendo às suas perguntas. Se é que tem alguma para ser feita. Ou seja, fazer o que melhor de si. Assumir a responsabilidade daquilo que se é. Esse é um primeiro passo. Uau, profundo. Zélia Batista está aqui, encantada com essa reflexão sobre o discurso que grita versus o discurso do silêncio. Perfeito. Fico pensando que o convívio dessa diferença aponta o desafio em nos tornarmos mais humanos. Lindo demais o programa. Ah, que legal. MM só chega para arrasar também. Obrigada a toda a equipe. Obrigada também. Agora eu vou falar com o Arnaldo Araújo na linha. Olá, Arnaldo. Alô, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Boa. Tudo jóia? Tudo bom. Diga, manda. Eu também aconteceu um caso desse comigo. Eu tinha 35 anos de casado, nunca fiz nada com ela assim, nunca espanquei, nunca maltratei, nem um beliscão, nem um empurrão. 35 anos, nunca tinha dado nela. E ela foi embora, falou na minha cara que não estava gostando mais de mim, foi embora, arrumou outro cara e foi embora. 35 anos de casado. E como é que você lidou com essa questão? Hã? Como foi isso pra você? Como foi que ela falou? Não, como foi isso? Como você recebeu isso? Como você lidou com essa questão de ela sair, enfim, do relacionamento? Não, porque eu desconfio, porque quando a gente percebe quando se a gente estava tendo relação normal, certo, tudo. Aí quando foi de uns tempos pra cá, ela começou a evitar, dizendo que estava cansada, estava dormindo, isso aqui estava com sono. Aí eu desconfiei, aí depois ela chegou para mim e falou que ela tinha conhecido um cara pela internet, pelo WhatsApp, e estava gostando do cara. Que pena. Obrigada pela sua participação. Vamos lá, Solon. Zé, eu tô quase acabando, né? Quantos minutos eu tenho? Não, me dê mais um tempinho, vá. 3 minutos, gente. Você veja a fala do ouvinte, né? Aí ela saiu de casa, saiu com outro homem. A pergunta E a questão também, tipo assim, eu nunca bati nela, o que? A questão do homem, porque eu não agredi, significa que as outras coisas também não tão boas. Então, ela saiu de casa e ele saiu de onde? Se o olhar dele está voltado para ela, ele deixa de olhar quais são as suas qualidades, o que é que ele significa como um homem, como é para ele responder desse lugar quando uma mulher pede para sair do relacionamento, sai de uma relação e encontrou uma outra pessoa. Se essa pessoa, essa mulher encontra um outro homem, o que isso diz respeito a ele? E em que momento ele não se deu conta que algo estava acontecendo e que não fez um movimento, inclusive se decidir por sair dessa relação? Porque se há algo que está minando, se há algo que não está acontecendo, se o casal tem uma maturidade, ele consegue passar adiante, seja para se manter na relação,
até porque uma relação precisa estar sendo reinventada sempre, ou efetivamente quando não se encontra respostas no outro, já que você tem num relacionamento, você, claro, espera algo do outro, se esse outro não está a lhe oferecer, por que ficar ali? É aquela coisa, né? A gente não se dá conta. Tudo, a responsabilidade é dos dois ou dos três, depende de quantas pessoas tenham na relação, né, Araripe? Mas estamos caminhando para os minutos finais. Tem algum recado, alguma mensagem, alguma coisa que você não falou, que você acha importante a gente deixar sobre esse assunto? Não, eu gostei muito de participar. Eu acho que só fiquei com pena que é rápido. Solon falou umas coisas aqui muito interessantes, incríveis. Eu sigo achando que é clichê dizer que a pessoa não muda, certo? Eu acho que mudamos sim. A cada dia podemos mudar para melhor. E isso aí depende de um processo de consciência. Eu vou fazer, né? De crítica, autocrítica, para poder você ser melhor amanhã. Por quê? Porque estudar, né? Buscar o conhecimento, dá resultado. Então, por exemplo, a análise trata disso, de encontrar onde estão os problemas para você eliminá-los e poder ter relacionamentos melhores consigo próprio, principalmente. Com certeza, o relacionamento começa melhor com a gente. Um beijo, Cauã. Cauã Reis está aqui. Os tempos estão mudados. Freud caminhou muito para desvendar o que queria uma mulher. Lacan, torcendo a fita, deslocou o foco para a compreensão do que seria uma mulher, para posteriormente dizer que a mulher, enfim, não existe. KKK. Alexandre Matias, parabéns, Mai, pelo programa. Beijos, beijos. Cauã, esse programa é empolgante demais. Gente, quero agradecer a vocês, meus convidados. Obrigada por estar aqui hoje, virem compartilhar um pouco da experiência de vida, do conhecimento de vocês com a gente. Obrigada à minha equipe, obrigada a todos vocês que estão do outro lado, nos ouvindo pela rádio, aqui pelo Facebook. Obrigada por acompanhar a gente. Amanhã à tarde, nosso áudio já vai estar no fim da tarde, na página do Facebook do Cabeça de Homem. E na sexta-feira, o programa estará com a gravação na íntegra no YouTube. Acompanhe a gente, o tema da semana que vem é estética masculina. O homem é estética. O homem hoje se cuida mais, por quê? O que é que ele procura, o que é que ele não procura? Enfim, obrigada. Só Cristiano Ronaldo vem para esse programa? Queria eu. Eu quero me despedir dizendo assim para os homens: deixem de buscar respostas, encontre as suas perguntas, elas estão em você. Beijo, povo, tchau, fomos, não é fui não.